Gente, eu falo muito aqui de STF, de STJ, mas é tudo a mesma bosta. Eu vou aproveitar e falar agora do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, grande parte dos ministros do TSE são do STF e outros são do STJ. Nós tivemos até aquela porcariazinha lá da Rosa Weber lá como presidenta lá, que só fez merda quando esteve lá. Mas o TSE é quem julga as contas de campanha de todos os políticos. Quer dizer, julga mais a nível federal. Mas, às vezes, quando o TRE condena algum político no seu estado, ele recorre ao TSE. Aí você vai falar assim, não, Sérgio, mas o TSE funciona, porra. Eles impõem multas, mas, nossa senhora, valores astronômicos para os políticos. Tá bom, vou concordar com você. TSE propõe multas horrorosas para os políticos. Aí o que acontece? O político não paga. E o que é pior? Agora vem o pior. Os filhos de rapariga do TSE não cobram. Gente, tem condenação lá do TSE com mais de 15 anos. O TSE não foi capaz de bater na porta lá do cara e falou, fulano, você esqueceu? Você tem uma multinha lá para nos pagar e tal. Nada. E o que é pior, ainda dá o direito do vagabundo ladrão que usou caixa 2, que fez o diabo 4, que vai ser julgado, foi julgado pelo TSE, e como ele foi apenas multado, mas nunca foi cobrado, ele lá chega na cara de pau para todo mundo e fala assim, eu não tenho, nunca fiz nada de errado, nunca trabalhei com dinheiro de corrupção ou de caixa 2, pode lá ver no TSE se eu já paguei alguma vez alguma multa. É claro, aí o TSE faz de araque, não cobra. A função do TSF é tão podre, é tão vil, tão vagabunda, que quando o Sérgio Moro começou a comer o fígado dos políticos bandidos e achou, inclusive, caixa 2 nos seus crimes eleitorais, o que o Legislativo fez? Fez uma leizinha correndo falando que caixa 2 só podia ser julgado pelo TSE, ou seja, tirou do Sérgio Moro, da Lava Jato. O caixa 2 só é julgado pelo TSE. E aí você vai falar assim, Sérgio, mas pô, o cara pegou dinheiro de caixa 2 e tal, como é que tá? Primeiro, deixar claro aqui com vocês, esses dias eu vi a mesma coisa do fundo eleitoral. O cara não é obrigado, durante a campanha, a declarar a origem do dinheiro. Ele só fala quanto gastou. Então, se ele recebeu fundo partidário ou não, você não tem como saber. Eu, de vez em quando, eu fico triste, quando eu vejo até mesmo o presidente Bolsonaro, vamos ter que não votar em quem usa caixa 2. Você não fica sabendo antes da eleição. Por quê? O cara tem que fazer 3 prestações de contas. Aí depois que acabar a eleição e ele se elegeu ou não se elegeu, aí que ele faz a prestação de contas explicitando de onde veio o dinheiro. Que até então ele só fala no valor. Recebi 200, recebi 300. Mas de quem? De onde? Ele não fala, não é obrigado. A lei é para proteger bandido. Aí quando acaba a eleição é que ele vai falar isso. Recebi de fulano, de Beltrano, de ciclano e tal. E a mesma coisa caixa 2. Por quê? Porque o candidato só pode receber dinheiro para a campanha, até mesmo de caixa 2, ele só pode receber, antes era 180 dias, agora é 60 dias antes da eleição. Por quê? Acontece a reunião partidária do partido, tá? A convenção, e aí o nome dele é o nome escolhido. A deputado, a prefeito, a vereadora, a governador, seja lá o que for. Aí o nome dele é escolhido. A partir da escolha do nome, que se dá 90 dias antes da eleição hoje,
é que ele vai abrir uma conta no Banco do Brasil, onde deverão ser depositados todos os dinheiros relativos à campanha. Todo o dinheiro recebido fora desse período, antes desses 90 dias, antes da convenção, não é dinheiro de campanha. Então não tem nem jeito de falar, não, é caixa 2, foi dinheiro que eu usei na campanha, mas não tem origem. Não, o dinheiro de campanha só pode ser recebido nessa conta que só é aberta 90 dias antes da eleição. Como é que você recebeu o caixa 2 antes, 1 ano, 2 anos antes, como tem 90% dos caixa 2 lá? O cara recebeu dinheiro 2 anos antes da eleição. Não é caixa 2, gente. Isso aí é corrupção. Ele vendeu o voto dele. Ele interferiu em alguma votação em troca daquele dinheiro. Então não tem como falar que é caixa 2. Mas a justiça aceita e ele vai para ser julgado pelo TSE, que é outro bando de crápula, safado e bandido, e que simplesmente fala, olha, é caixa 2. Mas o prazo para denunciar a caixa 2, eu não lembro se é até 1 ano, o que prazo que tem depois da eleição. Se a denúncia não foi feita dentro daquele prazo, o crime prescreveu. Rapaz, aqui é o paraíso dos bandidos, só. Aqui eu fico pensando, eu não minto para vocês não, eu tenho dúvida, tem hora, se eu criei bem ou mal meus filhos, falando para eles para ser honesto, para respeitar a lei. Eu tenho dúvida. E você? Você falou isso para os seus filhos? E hoje você não arrepende às vezes? Não tem hora que você fala, porra, meu filho está lá ganhando salário mínimo, trabalhando de sol e chuva, a hora que precisa de um atendimento médico, vai lá no postinho e não tem. E aí? Como é que você fica? Eu sou pai também, eu sei que é difícil demais, velho. Mas, infelizmente, se não for eu e você que está me ouvindo aí, para tomar atitude de punir esses vagabundos, não vai acontecer nada. Eles vão continuar nos roubando pro resto da vida e rindo ainda na nossa cara. Ah, Sérgio, mas os ministros não estão nem aí, pô. O cara chega lá no serviço, ao invés de ir trabalhar, primeiro que eles trabalham 2 dias por semana também. É igual lá o Congresso. É 2 dias por semana. Aí o cara chega lá. Como é que tá aí hoje? Não, hoje nós temos só lagosta com caviar e com não sei o quê. O cara vai lá, eu vou trabalhar depois, eu vou comer aqui, encher o bucho, depois eu tiro uma soneca aí, mais tarde eu vejo esse trabalho. E não trabalha. E não trabalha. Cada ministro, cada um deles tem 10 advogados, esses sim são competentes. Você vê quando o ministro chega lá para dar o voto, que leva aquele monte de livro lá e tal, foram os 10 advogados que fizeram. Se você chegar ali de sacanagem e tirar o livro, ou os livros que estão na frente do ministro, ele pede para cagar e vai embora. Ele não sabe porra nenhuma. A única coisa que ele sabe é ler. Ele vai lá e lê o que o outro advogado, que é competente, escreveu. A única coisa que ele fala antes para o advogado é o seguinte, ó, o meu voto é a favor ou é contra. Agora você procura o jeito de justificar. Ministro só faz isso. São uns merda. Merda. Não tem outro termo para definir melhor um ministro do que merda. Mas, infelizmente, nós pagamos essa fortuna para eles. Você viu esses dias lá, sabe quanto eles gastaram só de passagem de avião? Não sei para onde que eles foram, deve ter ido para PQP, sei lá. 2 milhões e tanto. 2 bilhões e tanto. É o dinheiro que eles disseram que ia custar colocar as maquininhas para fazer o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Mas para eles viajar, para levar suas vagabundas junto, tal, para ir para não sei para onde, aí tem dinheiro à vontade, não tem problema nenhum. 2 bilhões e tanto, só de passagem. Agora você imagina, estadia, alimentação, nossa senhora. Para fazer o quê? Para te ferrar, para me ferrar.
É para isso só que serve ministro. Não serve para mais porra nenhuma. Para nada. Mas, infelizmente, eu volto a falar. Vou ficar do lado do Bolsonaro até enquanto ele precisar e quiser. Mas, infelizmente, se eu e você não tomarmos as atitudes que esse país precisa, vai ser muito difícil e muito lenta a mudança que todos nós sonhamos. Tchau.